Noite, eu fico muito feliz porque você está aqui conosco mais uma vez. Esse já é o nosso terceiro episódio da nossa série Gente Como a Gente. Se você vem acompanhando a gente desde o começo da série, eu tenho certeza que você já conseguiu tirar lições incríveis para a sua vida, com os personagens que foram estudados. Bom, hoje não vai ser um dia diferente, nós vamos aprender sobre mais um novo personagem, e que você possa ouvir a voz de Deus falando contigo a cada momento. E por isso, vamos invocar o Senhor nesse momento através de uma oração. Querido Pai, obrigada por todas as bênçãos que o Senhor vem derramando na nossa vida durante todas essas semanas. Obrigada porque o Senhor cuida de nós em cada momento. E obrigada porque o Senhor deixou a sua palavra para nos ensinar a como lidar com cada situação de nossa vida, Pai. Que nós possamos louvar o teu nome nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma vez com muito entusiasmo nossa música tema, Gente Como a Gente. Que alimente meu viver e traga mais poder de viver e servir aos outros como Cristo. Seu gesto de amor nos envolve, nos prepara, ensina a sermos servos seus. E em Jesus renunciar ao eu. Gente como a gente, a seguir os passos de Jesus em frente, a confiar que a fé em Cristo torna o ser melhor do que já foi. Milagre em comum, eu sou. Pela fé, sua luz é que afasta as trevas e traz vida. Faz-me ter mais poder pra seguir na luz e olhar pra Cristo. Seu gesto de amor nos envolve, nos prepara, ensina a sermos servos seus. E em Jesus renunciar ao eu. Gente como a gente, a seguir os passos de Jesus em frente, a confiar que a fé em Cristo torna o ser melhor do que já foi. Um milagre em comum, eu sou. Olá, como você tem passado? Espero, mais uma vez, encontrá-lo em boas condições. E, mais uma vez, a gente vai à Bíblia, a gente vai recorrer à revelação divina para mais uma reflexão, para a gente conhecer um pouquinho mais de gente como a gente, de gente de verdade, com as suas histórias, com as suas quedas, com seus erros e acertos, que podem trazer para a gente boas lições de vida, alguma motivação e muita inspiração. Convido você nesse momento a fechar os olhos, nós vamos orar, pedindo a iluminação de Deus para essa leitura. Deus eterno,
de maneira humilde e sincera, a gente pede a tua presença para que no estudo dessa palavra a gente consiga encontrar o teu Filho Jesus, por ser aquele que se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Nós queremos ir até o Senhor e sabemos que isso só é possível através dele. Então, que nessa oportunidade sejamos guiados, dirigidos, direcionados à tua santa presença, à tua alta santidade, para que nos tornemos semelhantes a ele. Fica com a gente, nos traz clareza sobre o texto bíblico e nos traz motivação, energia para seguir a tua vontade, o teu querer, é o nosso pedido por Jesus. Amém. Hoje eu quero compartilhar contigo um personagem que é extremamente conhecido no Novo Testamento, um personagem que é capaz de mover pessoas à composição de músicas, a artes e tantas outras ações que fazem menção a esse personagem, Bartimeu. Bartimeu é uma história exclusiva de Marcos, apesar de termos histórias semelhantes no livro de Mateus e Lucas. No Evangelho de Marcos, a gente encontra a história de Bartimeu de uma forma ampla, de uma forma direcionada. E interessante, na história de Bartimeu, no capítulo 10, que esse é o único milagre em que Jesus, o Filho de Deus, chama o beneficiado, chama aquele que vai receber a bênção, a cura, pelo nome. Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46, eu leio assim: E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Então chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, verso 50, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Então respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Era primavera. Os campos estavam verdes, as flores estavam bem abertas, o clima era gostoso, o sol brilhava, mas não ardia e não queimava. Percebia-se frutos nas árvores. Era um tempo gostoso. Um tempo de se viver e um tempo de se aproveitar, de se observar. Todos que passavam no caminho viam belos campos, menos Bartimeu. Bartimeu não era capaz de contemplar por conta da sua condição física. Ele era cego, ele não enxergava. Mas a Bíblia também apresenta mais duas características de Bartimeu. Além de cego, ele era mendigo, ele era um pedinte, ele era alguém que vivia à margem da sociedade por conta da sua condição financeira. Então, ele era cego e se tornou mendigo, ou ele era mendigo e na condição de mendigo ficou cego? A gente não tem essa informação. O que a gente sabe é que ele não enxergava, ele era um pedinte, e a Bíblia vai dizer também que ele era filho de Timeu. Existem alguns teólogos, alguns comentaristas que sugerem, inclusive, que Bartimeu nem era o nome dele. Essa partícula bar do nome Bartimeu é a palavra filho em hebraico. Então, existe uma sugestão apenas
que ele era cego, mendigo e filho de Timeu. Isto é, era um homem adoecido, empobrecido, à margem da sociedade, inclusive sem nome. Mas ele havia ouvido sobre a generosidade, a bondade e o poder do Deus eterno. Ele havia ouvido que Jesus havia passado em alguns lugares e curado e abençoado pessoas. Ele estava ali, aguardando algumas doações, afinal de contas, o trajeto de Jericó para Jerusalém era um trajeto importante, conhecido, com alguma circulação, e ele entendia que naquele momento, com um tráfego alto de pessoas, ele poderia receber algumas doações, alguns donativos, algumas ofertas, alguma esmola que melhorasse ali a sua condição. Melhorasse a ponto de quê? Comprar um papelão mais grosso? Talvez comprar um pão de 3 dias, não de 5? Mas ele, sabendo que Jesus passava por ali, ele pôs-se a clamar: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele reconhecia em Jesus a autoridade divina. E ele também percebia em Cristo alguém que tinha poder. Ele chama Jesus do filho do principal rei da história de Israel. E ele crê que esse Cristo é capaz de curá-lo. Só alguém vindo da parte de Deus tem tamanho poder, autoridade para fazer algo do tamanho, da proporção que Bartimeu pensava e considerava. E à medida que ele clamava, as pessoas diziam: fica quieto, é Jesus que está passando. E quanto mais diziam para ele se calar, mais alto ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas mandavam ele se calar, se aquietar, e mais alto ele gritava. O que tem silenciado a sua voz? Quem tem silenciado a sua voz? Bartimeu se colocou numa posição, numa condição, sabendo que ele não tinha muitas alternativas para clamar de Deus a bênção que ele precisava. Jesus parou e mandou chamar o cego. E por que Jesus para? Porque as necessidades humanas são do interesse divino. Jesus para porque ele vai dar atenção, porque ele vai ouvir alguém que está à margem pedindo. Nós somos aqueles que pedem a bênção ou nós somos aqueles que tentam calar o que pedem a bênção? Fato é que Jesus para, manda chamá-lo e demonstra interesse por aquele homem. Cego, mendigo e talvez sem nome. Naquele momento, Bartimeu cria aquilo que a gente pode chamar de boa sorte, ou a oportunidade da vida dele. Oportunidades nem sempre se repetem. Dentro do contexto da mitologia, a deusa da oportunidade é alguém representado por uma mulher jovem, bonita, com longas asas de águia e um cabelo, uma franja trançada, grossa e comprida. E na parte de trás da cabeça, careca. Eu estou falando da mitologia. Eu estou falando de um contexto paralelo à visão, à cosmovisão judaico-cristã. A oportunidade, dentro da mitologia, ela é representada como uma mulher bonita, uma mulher jovem, bonita, com longas asas de águia, com cabelo trançado aqui na frente, uma franja trançada e atrás careca. E o que essa deusa da oportunidade representa, ou pelo menos sugere? Que ela vem voando velozmente, rapidamente, com as suas asas de águia. E aquela pessoa que percebe a oportunidade chegando, se ela agarra, se segura as tranças da oportunidade, ela
fez boa coisa. Mas se deixar passar e tentar segurar pela parte traseira da cabeça, não consegue mais. Porque atrás é careca. Tente puxar meu cabelo. Não é possível. Assim é a oportunidade. Dizem que existem 3 coisas que vão e não voltam. Primeiro, é a flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade passada. Vai e não volta. Por que eu estou falando de oportunidade? Porque Bartimeu podia esperar Jesus voltar do seu compromisso em Jerusalém por aquele caminho de novo e pedir um favor, pedir um milagre, pedir uma bênção. Mas ele não esperou uma segunda chance, um segundo momento. Aquele era o momento, aquela era a hora. E ele clamou. E ao clamar ele foi ouvido, ele foi notado, ele foi percebido. E eu repito, por que que ele foi notado e percebido? Porque as necessidades humanas fazem parte do interesse divino. E essa foi a única chance e a única oportunidade da vida de Bartimeu. Porque Jesus foi de Jericó para Jerusalém. De Jerusalém ele foi para o Gólgota. Jesus não passou mais naquele caminho. Aquela foi a única oportunidade de Bartimeu. Jesus manda chamá-lo. E quando ele se apresenta diante do Filho de Deus, a pergunta de Jesus é: o que queres que eu te faça? O que você precisa? A resposta do cego imediatamente é que eu torne a ver. Aquele homem, ele estava afastado, separado da sociedade. Primeiro por uma condição física. Também havia ali uma questão econômica, financeira. Ele era um mendigo, um pedinte. Mas aqui possivelmente haja também um elemento religioso, porque pessoas na condição dele eram apontadas como alguém fruto da consequência do pecado dos seus pais. Ele tinha ali um afastamento por uma questão física, por uma questão econômica, financeira, mas também por uma questão religiosa. E agora Jesus se aproxima dele e diz: o que queres que eu te faça? E a sua resposta óbvia, clara e direta é: que eu torne a ver. O que tem tapado nossos olhos, fechado nossos olhos para a realidade ao nosso redor? Qual é a realidade ao nosso entorno que a gente tem, talvez, feito de cego? Jesus imediatamente lhe devolve a visão e me impressiona que a primeira coisa que esse homem vê naquele momento é a face do Cristo, o Filho de Deus. Talvez o rosto, a lembrança que ele guardaria para a memória, que nunca mais esqueceria. O rosto de Deus, a face do Filho de Deus. E a Bíblia vai dizer, no verso 52, que a partir daquele momento, o homem passou a seguir Jesus estrada fora. Aquele homem que recebeu a bênção, ele não parou para contemplar os belos campos, as plantações no seu entorno. Ele não parou para observar quem havia visto aquele milagre. Ele não parou para olhar e conversar com quem estava ali. A Bíblia vai dizer que Bartimeu seguiu Jesus estrada fora. Bartimeu entendeu o conceito do discipulado, que é seguir Jesus, que é estar atrás de Jesus, que é estar após Jesus, quer ir atrás do Mestre. Seguir Jesus é estar numa posição posterior a Ele. Não é na multidão que se avoluma no entorno dele. Tampouco na frente de Jesus.
Porque na hora que a gente se coloca na frente de Jesus, como Pedro, por exemplo, não, Senhor, não vá para Jerusalém. Você não precisa sofrer, você não precisa padecer. Jesus diz para Pedro imediatamente: após mim, atrás de mim. Se alguém quiser me seguir, é atrás de mim. Discipulado é estar após Jesus, é segui-lo. E existem 3 formas da gente entender, compreender se a sua jornada é uma jornada de discipulado. A primeira é se você está no caminho de Jesus. O caminho de Jesus é um caminho de vida, é um caminho para a vida. João revela que o próprio Cristo afirma ser: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você está no caminho com Jesus, você está num caminho de vida e salvação, meu irmão, minha irmã. É caminho de vida, mas o caminho de vida, o caminho para o domingo de ressurreição, passa pela cruz. A jornada para a vida passa num caminho, num trajeto de dor, de sofrimento, de miséria e às vezes de morte. O caminho para a vida, no discipulado, vai passar pela cruz. Jesus é alguém que se identifica com a dor humana, com o sofrimento humano e até com a morte. A cruz não é uma fatalidade, não é um erro, no sentido de que ele só tinha o caminho da cruz. O caminho da cruz foi o caminho da salvação. Foi o compromisso firmado lá na eternidade entre o Pai e o Filho. No caminho para a vida, a gente vai ter lágrimas que vão manchar nosso rosto. Jesus chorou por Lázaro. Jesus chorou por Jerusalém. No nosso caminho de seguir a Cristo, a gente não vai viver só tempo de bonança e céu azul. Teremos lágrimas, teremos sofrimento. Vamos perder algumas vezes. Mas o caminho é para a vida. No caminho de Jesus, o sentido é para a vida. Mas vai passar pelo vale de sofrimento, pelo vale da morte e, eventualmente, pelo vale da morte. Vale de sofrimento, vale de dor, vale de sombra e vale de morte. Mas o destino é a vida. Então, a primeira coisa de alguém que está seguindo Jesus, ele está no caminho com Jesus. A segunda coisa, ele está no caminho de Jesus, do jeito de Jesus. E qual é o jeito de Jesus? O jeito de Jesus não é com soco, com pontapé, não é multiplicando hostilidade, não é multiplicando cultura de ódio, não é com violência, não é com opressão. O jeito de Jesus não é apontando o dedo, não é apontando arma. O jeito de Jesus não aprova o erro em troca de uma posição hierárquica. O jeito de Jesus não mente, nem compartilha fake news. O jeito de Jesus não valida o que está declaradamente indicado como erro, segundo a Bíblia. O jeito de Jesus não contraria os princípios eternos de Deus. Discípulo de Jesus que vai do jeito de Jesus, sabe como que ele vai? Ele vai perdoando 70 vezes 7. Ele vai virando a outra face.
Ele vai oportunizando novas chances, como Jesus fez. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Atendendo às necessidades alheias, cuidando do ferido na beira da estrada. O jeito daqueles que vão no caminho de Jesus é sendo obediente à vontade divina. Amando. Amando não é respeitando. Amar é amar. Amai-vos como eu vos amei. A orientação de Jesus não é para a gente se respeitar. Respeitar é muleta de quem não quer amar. O caminho de Jesus é amando, é cuidando dos filhos dele. Discípulo de Jesus vai do jeito de Jesus, revelando bons frutos, dando sabor à vida das pessoas, deixando a luz brilhar para que as pessoas vejam e glorifiquem o Pai que está nos céus. O discipulado é marcado para quem vai no caminho de Jesus, do jeito de Jesus, obviamente com Jesus. Se a gente está atrás de Jesus, seguindo Jesus, a gente está na posição certa do discipulado, após mim, após Jesus. Num determinado momento, Pedro se coloca à frente de Jesus, querendo de alguma forma impedir Jesus de ir o caminho da vida e passar pela cruz, passar pelo sofrimento. E Pedro, naquele momento, é tido como pedra de tropeço para Jesus. A gente não vai à frente de Jesus, a gente vai atrás de Jesus, no caminho de Jesus, seguindo Jesus. Mas a gente vai com Jesus. Porque é Ele quem promete: estarei convosco todos os dias. No discipulado, seguindo aquilo que Bartimeu faz, eu vou no caminho de Jesus, eu vou do jeito de Jesus, mas eu vou com Jesus. Um ditado judaico que eu gosto muito, ele dizia que o discípulo devia se cobrir com a poeira do seu mestre. Cubra-se com a poeira do seu mestre. Cubra-se com a poeira do seu mestre. Esse ditado sugere que um discípulo, um talmide, deveria seguir seu mestre tão de perto, andando bem pertinho atrás dele, a ponto de, ao final do dia, estar coberto com a poeira que foi levantada pelas sandálias do seu mestre, do seu rabino. O que os rabinos queriam dizer com essa máxima, com esse ditado é: observe atentamente, ouça com atenção tudo que seu mestre diz, não perca nenhum detalhe da vida do seu mestre, porque ele, o seu rabino, é o modelo do homem que você está se tornando. Essa é a essência do discipulado. Seguir Jesus a ponto da poeira das suas sandálias, cobrir a nossa roupa, porque a gente está se tornando aquilo que Ele quer que nós sejamos. O meu desejo para você é que as chances, a oportunidade que você tem tido, que você aproveite, que você leve a sério. Eu gosto de um trecho bíblico que diz: se hoje, ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. A sua chance é hoje, a sua oportunidade é hoje. Não deixa para amanhã. E a chance é semelhante à de Bartimeu, não só de passar a ver a face de Cristo, mas de segui-lo estrada afora. Que você não o convide para a sua jornada, mas que você entre no caminho de Cristo, no discipulado do Mestre. E que ao enfrentar a jornada da existência, que você tenha certeza que Ele vai ao teu lado. Que você tenha segurança que Ele está por perto. Que você tenha o senso de que a presença dEle pode ser percebida. Ora comigo. Pai eterno, que a Tua bondade nos acompanhe onde nós formos. Mais do que isso, que a gente seja capaz de seguir os passos do Teu Filho Jesus e fazer o que Ele fez.
de repetir as boas coisas que Ele fez. Que sejamos capazes de amar de maneira desprendida. Que a gente seja capaz de amar como se o Filho de Deus estivesse no nosso lugar. Que sejamos capazes de amar da mesma maneira que fomos amados, aceitos e inseridos na comunidade do Reino Eterno, Pai. Que assim como Bartimeu, ao seguir Jesus estrada fora, sejamos capazes de abençoar as pessoas no nosso entorno. Sejamos capazes de tocar a vida das pessoas e deixar a marca de Jesus. Sejamos capazes de levar o Teu reino onde a gente for. Nos dê o privilégio, nos dê a oportunidade de devolver o sabor à vida das pessoas. Que o Senhor nos dê a oportunidade para que a nossa luz brilhe e as pessoas vejam e, vendo, glorifiquem o nosso Pai que estás nos céus. É a nossa oração. Essa é a oração de um filho, de uma filha, de um seguidor, de uma seguidora, de um discípulo que quer estar atrás do Mestre Jesus. Amém. Numa cidade chamada Jericó, anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado e solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando viu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Oh, oh. Naquele instante a multidão vendo clamar, diziam eles: ele não pode te ouvir, não pode alcançar o mestre, não adianta insistir, pois ele não vai te ouvir. Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção que ele queria receber. Então Jesus mandou chamar esse homem que gritava, pois o clamor ao mestre chegou, dizendo assim: Jesus, filho de Davi,
tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, atendendo a ele, disse: vai, meu filho, a tua fé te curou. A tua fé te salvou.